Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que você vai ver esse vídeo, né? Nós vamos contar hoje mais uma vez, fazer mais hoje contando história, né? Dizer que a gente não é funcionário da Rádio Jornal é apenas uma homenagem à Rádio Jornal, né? Nós não somos funcionários da rádio. E a gente vai contar a história. Aí você me pergunta, o que é que tem a ver essa casa com a história que você vai contar? É exatamente aqui que eu conheci essa pessoa, é exatamente nessa casa que eu conheci essa pessoa de quem a gente vai falar. A gente vai falar de um limoeirense, um guerreiro, que quando morava aqui, saía daqui para ir para o Cordeiro, na época fazer feira, era feirante ele, vendia roupas, banco de feira. Hoje, dono de um supermercado, né, mas um cara que continua a mesma figura de sempre, chama-se Maurício de Souza. Vamos falar um pouquinho da história de Maurício de Souza. Obviamente, se a gente for falasse mais, não daria o tempo aqui, né, pela pessoa que é Maurício. Vem comigo! Maurício vem de uma família, Manuel, né, conhecido como Manuel de Duda, e Maria José, que era conhecida também pelo o pai dela, que era chamado Velho Zazá, né, conhecido aqui em Limoeiro. Então eu sou de uma família de 7 irmãos, né? São dois irmãos, né, e são 5 irmãs. O qual hoje existe todos 7 vivos, só meu pai e minha mãe que faleceram, né? Mas hoje somos todos unidos, porque nossos pais nos deu educação, né, para que sempre permanecêssemos unidos. Maurício, Parque do Cordeiro. O Parque do Cordeiro foi o governador do estado, ele programou essa feira, uma feira de sulanqueiros. E essa feira, ela foi programada para fazer no Parque do Cordeiro, lá na Avenida Caxangá. E nesse tempo eu era sulanqueiro, né, eu era camelô. E tudo foi onde começou a minha independência, né, quando eu deixei de ser funcionário, né, de ser empregado. Não estou dando mal empregado por ter sido funcionário, porque foi onde eu consegui a sobrevivência, tanto minha como da minha família. Mas o Parque do Cordeiro me trouxe a independência e foi onde começou toda a minha trajetória para começar a ser comerciante estabelecido. Na verdade era feirante. Eu era feirante, eu era camelô. Muitas dormidas debaixo de bancos. Era difícil, né? A dormida era difícil. No tempo eu não tinha Kombi, eu andava no ônibus, comecei a andar em ônibus, né, daqui da cidade, que levava os feirantes, e dormíamos debaixo dos bancos. Até eu acho engraçado que uma certa vez aconteceu o tempo de inverno, que a madrugada, a feira terminava de 11h30, meia-noite, e quando foi de 2h30 para 3 horas da manhã, eu e minha esposa, a gente acordou com o grito da pessoa, do sulanqueiro, a água, a chuva. E quando a gente acordou, a gente estava muito cansado, a água já estava cobrindo o colchão, a gente estava tomando banho daquela lama lá, daquela água do Parque do Cordeiro. Maurício, quem é Gena? Gena veio de uma família que era do interior. Eu a conheci, né, graças a Deus, eu agradeço de todos os dias ter conhecido o Gena, na festa de São João, no Alto São Sebastião. E caiu como fosse uma luva, né, para minhas mãos. Então, essa mulher também, tudo que eu tenho, né, tudo que eu conheço, tudo que eu sei, eu dependo tudo dela, porque realmente ela é uma companheira exemplar. Mauricinho, Vanessa e Tiago. Mauricinho, né, os filhos, né? Mauricinho, Vanessa e Tiago são 3 filhos amorosos que sempre se preocupam comigo, se preocupam com a mãe dele. E graças a Deus, né, eles hoje já vivem praticamente independentes. E são filhos que eu só tenho a agradecer a Deus por ser filhos que não me dão trabalho, pai. Maurício é meu pai, assim, um grande empresário, uma pessoa assim que lutou muito para vencer na vida. Hoje em dia a gente vê assim, tem o que tem, mas não sabe o que ele passou para chegar onde ele está hoje, né? É um exemplo para mim, como pai, né? E como um empresário na cidade e um exemplo de vida também. Maurício, meu xará, meu pai, meu amigo,
guerreiro, batalhador. Tudo que eu tenho hoje na minha vida eu devo a ele, devo a meu pai, que me ensinou muita coisa, o que eu sou hoje, me criou e fez ser o que eu sou. Eu devo, tudo que eu tenho eu devo a ele. Tenho ele como um espelho, me espelho muito nele. Queria ser, eu estou com 32 anos hoje, quero ser pelo menos a metade do que ele foi, um exemplo de homem. Não só Olha isso, mercadinho ideal. Olha, o mercadinho ideal, eu trabalhava sempre como sulanqueiro, como eu falei, e eu sempre tive ideia de colocar um mercadinho, mas as condições financeiras não dava. Mas eu comecei a fazer essa feira do Cordeiro e eram feiras boas. E o que é que eu fiz? Eu comecei a reservar. Eu comecei a fazer uma pequena reserva e apareceu um mercadinho aqui no alto que era de Miro. E o nome do mercadinho era Mercadinho Ideal. Tá? Então eu consegui comprar esse mercadinho de Miro e consegui começar a trabalhar. Apesar de ser feirante, né, camelô, foi difícil, né, começar como empresário no ramo de mercado. Então eu passei 5 anos nesse mercadinho. Depois, quando eu mudei para esse prédio maior, então eu mudei de Mercadinho Ideal para Ideal Supermercado. E até hoje, onde estou, né? Luciano, eu agradeço também de ter Luciano, né, como o meu primeiro funcionário. E desde o primeiro dia que eu abri o mercadinho até hoje, Luciano trabalha comigo. É um funcionário exemplar. É um funcionário que sempre se preocupa, veste a camisa da firma e é um funcionário de confiança. Eu posso deixar o que for com ele, que ele só tem a progredir. Maurício, o que eu tenho a dizer de Maurício é como patrão e como quase um pai para mim, né? A gente vem desde o começo da base, que a gente está junto aqui há 20, se eu não me engano, 23 anos, 22. E a gente se tornou uma família, né? A gente se... Barbosão. Olha, o Barbosão, infelizmente, esse Barbosão acabou, mas o Barbosão, ele foi um campo lá, que começou, seu Nena que programou esse campo, né, para a gente bater bola. E foi ali onde se reunia a maioria dos comerciantes, também os estudantes, e muitas pessoas batiam pelada. Tinha dia que o Barbosão tinha pelada de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. Mas infelizmente, né, o Barbosão não teve jeito de ficar para as descendências, nossas descendências de filhos, netos, né. A Kombi? Olha, a Kombi, veja só, a Kombi aconteceu o seguinte, não teve uma fase muito crítica, foi a fase dos sem terra que estavam invadindo as cidades e estavam saqueando. E o comércio caiu bastante, porque quando fazia aquelas invenções que os sulanqueiros os sem terra estavam invadindo a cidade, a gente fechava. Em seguida veio a greve da polícia. Pronto. Aí ficou essa greve dos sem terra com a greve da polícia e ficou difícil, o movimento caiu muito. E eu tive que vender um carro que eu tinha mais novo. E foi o que eu fiz, eu comprei uma Kombizinha baratinha que não era nem 30% do valor do carro que eu vendi. E essa Kombi se tornou o mascote da firma. Até hoje eu tenho essa Kombi. Quantos funcionários hoje? A firma foi crescendo, fui aumentando. No começo era só minha esposa, eu e Luciano. Mas aí foi 1, 2, 3, 4, 5. Hoje eu tenho 23 funcionários, são 23 famílias, né? São 23 não, são 26, porque inclusive tem eu, tem meus 3 filhos, né? Que sobrevivem também desse supermercado. Melhor amigo, Maurício? Olha, o melhor amigo que eu tenho hoje, eu vou dizer, são meus filhos e minha esposa. Porque aonde a gente, quando precisa, geralmente a gente se une. A gente se une, a gente conversa, inclusive eu passei uma crise muito difícil financeira. E nessa crise eu reuni a família. E o que foi que eu fiz? Eu tinha 2 filhos, eu achei interessante a atitude deles. Porque teve um que disse, ele tinha um Astra, está aqui papai, a chave do meu carro, pode vender. E o outro tinha um Golf. Pegou a chave do carro e disse, está aqui papai, pode vender. E faça o pagamento aí do que precisar. Mais pra frente a gente vai trabalhar e a gente consegue comprar outro carro. Então foi uma atitude muito amorosa de todos os dois. O dia de hoje? Olha, o dia de hoje eu agradeço a Deus porque até hoje está vivo, né? Então, no dia a dia, com coragem, com força, com fé, principalmente com honestidade, porque a honestidade é onde o homem consegue tudo, tanto ele consegue
aproximação de pessoas boas e consegue também a ajuda de pessoas que podem nos ajudar. Com certeza ele não vai ter nenhum prejuízo. Cliente? Olha, cliente é a parte fundamental do comércio. O cliente ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser bem tratado como se fosse um filho. Porque o funcionário e o patrão, ele não vive, né, sem cliente. Então o cliente ele é o fator principal de o comércio sobreviver. Concorrência. Já a concorrência, é verdade que existe concorrências desleais, né? Mas isso a gente leva de letra. Agora, estão falando numa nova rede que vem para Limoeiro, né? O novo atacarejo. Aí eu pergunto, e você, o que acha? Olha, eu sou de acordo. Por que eu sou de acordo? Tudo hoje tem que ter concorrência. Porque esse mercado ele vem para cá, tem muitas pessoas que só visam que vai atrapalhar os outros comércios. Mas ninguém olha pelo outro lado, que ele vai dar quantos empregos, diretos e indiretos. Então eu acredito que diretamente, né, funcionário, ele vai ter uma faixa de 250 a 300 funcionários. Quer dizer, são 300 famílias que vão sobreviver desse mercado. E fora os que vêm direto. Então não vai ficar só nesse, vai vir mais outro, porque os grandes empresários hoje eles estão se expandindo, né? Eles querem fazer investimento. Então a gente tem que se acostumar com o que vem.